João capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus disse assim: ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, Jesus ainda estava com os seus discípulos em forma humana e disse isso para eles, que se ele, Jesus, não fosse, o Consolador, que é o Espírito Santo, não viria. E ele, Espírito Santo, é que convenceria as pessoas do pecado, da verdade, do juízo, da justiça. Então Jesus mostrou ali, nesse versículo, ou nesses versículos, o papel de duas pessoas da Santíssima Trindade. Ali ele era o Filho, falando da vinda do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Ali chamado de Consolador, por isso que é C maiúsculo, porque refere-se ao Espírito Santo. Na Santíssima Trindade, obviamente, há três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Trino Deus. É muito comum você ouvir, mesmo as pessoas que não vêm na igreja, elas, por uma questão religiosa, as pessoas costumam orar e elas pedem dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que elas falam isso sem ter a menor ideia do que isso vem a significar. Quem é o Pai? Quem é o Filho? E quem é o Espírito Santo? O Pai é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Embora na criação já estavam presentes com ele o Filho e o Espírito Santo. Por isso o Pai na criação ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eles estavam juntos. Porém, desde o princípio, o primeiro a se manifestar à humanidade foi o Deus Pai. Deus Pai visitava Adão e Eva na viração do dia. Deus Pai falou com Abraão. Deus Pai apareceu para Moisés lá no Sinai, foi o próprio Deus Pai. Durante o período do Deus Pai, ele falava com o homem através de profetas, através de anjos, ou ele mesmo descia à terra e visitava, como ele desceu sobre o Sinai, o Deus Pai. E ele usava os profetas e a sua palavra para apontar a vinda do Deus Filho. Ou seja, haveria um momento em que o Deus Pai se retiraria de cena e viria a época do Deus Filho, em que foi a época que o Senhor Jesus andou no nosso meio, andou entre os homens. E dividiu a história da humanidade em duas partes, no antes e no depois. Então, Deus Pai, Velho Testamento, patriarcas, profetas, os reis de Israel, todos esses viveram a época do Deus Pai. Mas já havia profecia da vinda do Deus Filho, como Isaías falou sobre a vinda de Jesus, do que Jesus passaria, da missão dele. Muito bem. Quando Jesus veio em forma de homem, então ele começa, como nós lemos nesse texto, a apontar a vinda da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Consolador. Quando ele diz, se eu não for, ele não vem. Ou seja, se Jesus não morresse na cruz, não sacrificasse a vida dele, vencesse a morte e subisse ao céu, não viria o Espírito Santo. E quando Jesus ressuscitou,
ele advertiu os seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém, aguardando que essa promessa se cumprisse. E cerca de 50 dias depois de Jesus subir ao céu, os discípulos estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém e ouviu-se o som de um vento impetuoso enchendo toda a casa onde eles estavam, e eles foram selados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Jesus agora estava dentro deles. Jesus era um, agora Jesus se multiplicou, e eles passaram a fazer aquilo que Jesus fazia e até coisas ainda maiores, e isso acontece até os dias de hoje. Então, desde o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes até hoje, nós estamos vivendo a época da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos vivendo os dias do Espírito Santo. Então, quem é Deus para nós? É o Espírito Santo. Quem foi Deus para Pedro, para Paulo, para Pedro, para João, para os apóstolos? A princípio, foi Jesus foi Deus para eles. Aliás, eles pegaram as três épocas. Eles conheciam apenas o Deus Pai, através do judaísmo, tiveram a experiência pessoal com o Deus Filho, porque Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre eles, e por fim, eles receberam o Espírito Santo. Agora nós, que estamos agora aqui, ano 2019, qual é a única época que nós pegamos? A do Espírito Santo. Nós não pegamos a época do Deus Pai, nós não andamos com o Deus Filho, nós nascemos e vivemos na época do Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, é o Senhor. Você vê que na Igreja Universal a gente tem essa frase: Jesus Cristo é o... Por quê? Porque o povo do passado só conhecia Deus por Senhor, não sabia qual era o nome dele. Ninguém sabia o nome de Deus. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, ele revelou: o nome de Deus é Jesus. Então Jesus é o Senhor. E hoje, o Espírito Santo é o Senhor no nosso meio. Quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela está recebendo o próprio Deus dentro dela. E essa é a maior dádiva de Deus. Mas naquilo que aconteceu com Jesus tem um segredo para você receber o Espírito Santo. Jesus disse assim: se eu não for, ele não virá. E hoje o segredo para você receber o Espírito Santo é o mesmo. Se você não for, o Espírito Santo não virá. Bispo, o que significa se eu não for? Se você não abrir mão da sua própria vida, se você não passar, se você não der lugar ao Espírito Santo, se você não morrer para esse mundo, o Espírito Santo não vem para você. O segredo para que o Espírito Santo viesse sobre a terra foi o sacrifício de Jesus no Calvário. O segredo não mudou. Para você receber o Espírito Santo, o segredo é a renúncia da sua vontade, é o sacrifício da sua vida, é quando você abre mão das coisas deste mundo, do pecado, de toda sujeira que existe nesse mundo, e você decide viver uma vida reta com Deus. Então, você passou, e o Espírito Santo vem. E é isso que nós cremos que vai acontecer durante esse jejum de Daniel, e principalmente, especialmente, no dia 9 de junho, quando os bispos vão entrar direto do cenáculo, no mesmo lugar onde isso aconteceu, e de lá eles vão estender as mãos para que na Igreja Universal, no mundo inteiro, os que já são batizados sejam renovados e aqueles que não são batizados sejam batizados. E uma vez que você tem o Espírito Santo, você não depende de nós, porque o mesmo Espírito que está em nós vai estar dentro de você, se não está ainda. E a gente pode ter uma responsabilidade diferente da sua, mas você tem o mesmo Espírito que nós. Aquele que fala conosco vai falar com você também. O que testifica conosco vai testificar com você também. Você vai ser instrumento dele. Essa é a maior dádiva de Deus para nós, o seu Espírito em nós. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.